Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje nós temos aqui um assunto palpitante. É um assunto que está afetando a vida de todo o planeta. A questão dos resíduos, mais conhecido como lixo. E para comentar sobre lixo, nós trouxemos uma senhora no bom termo, senhora especialista no assunto, é a Priscila Bolk, que é uma gestora ambiental. Priscila, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Contreiras. É um prazer estar novamente aqui com vocês e poder dividir um pouquinho mais de informação com todos. Obrigada. Bem, eu vou aproveitar também e fazer um jabazinho para mim. Muitas das perguntas que... Não é nem perguntas, nós vamos trocar opiniões, são tiradas desse livro aqui, O ABC das Águas, né? E a Degradação do Grande ABC. Esse livro foi escrito por mim, só que está no prelo ainda. O prelo o que é? Já foi passado por revisão e agora estamos correndo aí atrás de patrocínio, né? Olha, se você é um empresário, que a tua empresa quer patrocinar um livro, não foi porque eu escrevi não, hein? Na maioria, eu não escrevi totalmente. Livros assim, livros técnicos, né, Priscila? Verdade. A gente acaba não escrevendo tudo, não. A gente vai chupinhando de um, vai chupinhando de outro, vai colhendo dados, tabelas, enfim. Então, vamos ao que interessa, já que eu fiz o meu jabazinho, não é? É o seguinte, Priscila, um dos maiores problemas principalmente das grandes cidades, é a questão do lixo que se acumula na cidade, enfim, do lixo. Fala um pouco aí para os nossos amigos, nossas amigas da EcoTV, sobre o que você acha disso aí. O lixo é um dos principais problemas no mundo mesmo, nas cidades? Bom, Contreiras, eu acho que pode-se dizer que não seja o principal, mas um dos principais, né? A geração de resíduo é algo inerente à sociedade, não tem como fugir da geração de resíduo. Então, o que a gente precisa é fazer a gestão da melhor forma possível desse resíduo, né? O resíduo gerado na nossa rotina, no nosso dia a dia, dentro de casa, na empresa onde a gente trabalha, na escola onde estudamos, nos hospitais. Então, quando a gente fala de resíduo, né, popularmente conhecido como lixo, é algo muito abrangente e com certeza é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje em dia. Antes da gente até entrar, eu estava comentando com a Priscila que eu como você também que está nos vendo aí, acabei trocando... porque a cada 6 meses, né, Priscila, surge aí smartphone novo, que tem não sei o que lá, tantos giga, que é Full HD, essas coisas todas. Essas modernidades todas que nós somos viciados, né? A gente não vê a hora de aparecer, 10 pagamentos de não sei quanto, tá? Então dá para o meu bolso, eu vou lá e compro. E, Priscila, eu chego lá, compro um celular, desse tamanhinho assim, pequenininho, compro esse celular, e aí o celular vem dentro de uma embalagem de plástico, essa embalagem de plástico vem dentro de uma caixinha, essa caixinha dentro de uma outra caixa, aí a gente sai da loja, se é lá na Vivo, por exemplo, na TIM, na Oi, aí a gente sai da loja com uma sacola no ombro, uma sacola, fazendo a propaganda da empresa, e dentro de tudo aquilo lá, o celularzinho. O que você tem a dizer sobre isso? Realmente, ele me deixa aqui numa situação complicada. É muito lixo, né? É muito lixo. No nosso dia a dia, né, o exemplo do celular é ótimo, tem outros exemplos, né, algumas bolachas também, né, você compra a bolacha que vem num pacote, que vem na caixinha de papelão e volta num papel plástico filme. O nosso dia a dia, a gente gera muito resíduo. Talvez fosse necessário se repensar um pouco mais. Hoje em dia nós já temos aí o conceito da logística reversa, né? O que é esse conceito? É devolver para o fabricante esse resíduo, essa embalagem. Então vamos dividir entre nós a responsabilidade do resíduo gerado, inclusive aonde? No pós-consumo. É difícil você chegar hoje numa loja e falar, olha, eu não quero embalagem, eu só quero o celular,
o manual, né? Porque nós já estamos acostumados com isso. Eu acho que cabe um pouco, não só da população, mas do empresariado, em pensar em gerar menos resíduo. A gente entende também que existe toda uma cadeia produtiva, tem toda uma economia com isso. Afinal de contas, o papel que envolve a caixa, o isopor, gera empregos. Então, não adianta a gente firmar apenas num detalhe e esquecer dos demais. É o ciclo de vida que a gente precisa analisar de todo esse problema. Acho sim, concordo com você, Contreiras, que a gente está gerando muita embalagem, muitas vezes desnecessário, porque chegando em casa é abrir e jogar no lixo. Não serviu para mais nada a não ser fazer esse transporte da empresa para a loja e da loja até em casa. Eu, como sou filho de espanhol, né? Eu tenho mania de guardar tudo. Eu sou eu pareço dono de ferro velho. De vez em quando a minha esposa fala, meu bem, pega toda essa lixaiada, porque eu tenho mania de guardar a tranqueira. Não só eu, acho que você também, sei lá, alguém aí tem essa mania. E eu vou contar um detalhe. No começo do século passado, a Goodyear abriu um concurso, a Goodyear é fabricante de pneus. Ela abriu um concurso entre os funcionários para ver quem é que tinha a melhor opinião, a melhor sugestão para embalar o pneu, para vender o pneu numa embalagem. Porque o fio é mais ou menos como um pneu, o fio, e ele tem aquela embalagem, né? E é difícil você fazer aquela embalagem. E aí o que aconteceu? Um funcionário do setor de limpeza lá da Goodyear, ele sugeriu o seguinte, em vez de colocar a marca do pneu na embalagem, para correr o mundo aí todo, os Estados Unidos, por que não imprimir a marca do pneu, o nome do pneu, no próprio pneu e não embalar, mandar ele assim? E ele ganhou um prêmio lá. Quer dizer, é a política reversa, não é? Exato. Você está trabalhando esse conceito de gerar, inclusive, menos resíduo. Porque, afinal de contas, ninguém usa um pneu embalado, se a gente for parar para analisar, né? Era algo tão óbvio. E veja, né, o exemplo que você deu. Não foi o pessoal da produção ou da engenharia, foi o rapaz da limpeza. Então, qualquer um de nós não tem a desculpa de dizer eu não estudei sobre isso, eu não trabalho com isso. Você está ali, você está vendo. Será que não dá para a gente pensar em como melhorar? Esse é um ótimo exemplo. Parabéns. Muito legal. Agora, olha só. Você que costuma ir de terça, quarta ou quinta na feira livre aí, né? Vai lá e depois que você sai da feira, lá, meio-dia, 1 hora, 2 horas, vocês vê os feirantes lá, tudo recolhendo tudo, mas sobra muito lixo. Esse é o chamado lixo público. Esse lixo público, Priscila, ele acaba tendo uma destinação adequada também, ou é tudo meia boca? O que você tem? Dá uma opinião sobre isso para nós aí. Bom, normalmente o resíduo acaba tendo sim, né, esse material indo para um destino correto, que são os aterros sanitários. É claro que quando a gente analisa a situação do estado de São Paulo, nós estamos muito evoluídos, né? Acho que apenas 10 a 5% do estado faz a disposição dos resíduos em lixões. O Brasil, infelizmente, quando comparado, praticamente 40% do Brasil faz a destinação em lixão. Então, aí, esses resíduos, assim como tantos outros, estariam indo para uma destinação incorreta. Mas o ABC, aqui a região onde nós estamos, eu posso dizer que o destino ele é correto sim. O resíduo das cidades aqui da região vão todos para aterros sanitários, que é o local adequado, ambientalmente correto, feito para destinação de resíduos. Você até colocou bem, né, que o grande ABC ele tem essa destinação adequada, porque tem local adequado, inclusive. O nosso aterro aqui do grande ABC, né, o principal fica em Mauá, né? Ele acaba também atendendo até outras cidades, né? Ele é tão adequado que ele acaba atendendo cidades até que não são daqui da região, não é? Isso, atende a algumas cidades também da Baixada, como Itanhaém, por exemplo, né? Então, é bom para a gente, né, de forma de dizer, é importante a gente parar para pensar
toda essa problemática que vem com resíduo, né? Veja que a Baixada não tem locais adequados para disposição em função da altura do lençol freático. Mata Atlântica. A característica da região, né? Não é simplesmente falar, olha, aquela área tá bonitinha, não tem nada ali, vou começar a jogar lixo. Não, você tem que fazer toda uma análise ambiental, todo um estudo específico, chamado estudo de impacto ambiental, para verificar a viabilidade de se implantar um aterro sanitário nesse local, né? E aí fazer o que depois? Tendo a viabilidade, o licenciamento. Então, isso demanda também tempo, é oneroso, existem vários problemas. E o ABC é uma das cidades privilegiadas, a gente tem essa situação aí adequada e acaba, vamos dizer, que importando resíduos de outros municípios, além dessa região. Só lembrando aí, você, nosso amigo, nossa amiga, que grande parte do Grande ABC está inserida em área de manancial. Área de manancial, que é uma área que circunda o reservatório Billings. Não só o reservatório Billings, como também algumas nascentes de rios, tudo, né? O rio Tabanduateí, que nasce ali na divisa entre Mauá e Ribeirão Pires. Ali, a nascente do rio, na Gruta Santa Luzia, é uma área preservada também. Então, e é um dificultador para as próprias cidades, né, que acabam não tendo como também ter seus próprios locais para dar a destinação, para implantar um aterro sanitário. Agora, você até acabou pincelando um pouco o assunto, que muitas cidades acabam tendo o chamado lixão a céu aberto. Muitas cidades mesmo. Não só, principalmente fora de São Paulo. São Paulo parece que teve um controle maior. Sim. São poucas as cidades em relação ao resto do país. Mas isso me remete até aquele caso de Goiânia, onde uma cápsula de um aparelho de raio-x, é o que me parece, né? Acabou tendo até aquela luminosidade que mata, né? E a curiosidade pegou aquilo, passou de mão em mão. Conta um pouco para a gente a questão do chamado resíduo perigoso, né? Que está lá e que muitas vezes vai para o lixão. Vai para o lixão e tem lá catadores, pessoas que moram no entorno, plantam verdura, mandioca, plantam coisas em torno de lixão e tem esse... Fala um pouco sobre isso para nós. Esse exemplo de Goiás, acho que é um caso clássico aqui no Brasil, né? Infelizmente, é um caso clássico de tragédia, onde não houve a gestão do resíduo, né? Então, essa cápsula, como você bem colocou, em vez de ser destinada para um local adequado, acabou indo parar num ferro velho, algumas crianças pegaram e começaram a brincar e o pó colorido, com aquela luminescência, acabou chamando a atenção e era um pó radioativo, né? Todos os envolvidos acabaram falecendo. O que se precisa ter é um programa de gerenciamento de resíduos. Todo resíduo precisa ter a sua gestão, seja ele domiciliar, industrial, resíduos da área de saúde, da área de construção. Então, o que a gente precisa é rastrear esse resíduo e dar o devido destino, né? Essa questão da periculosidade não é só o radioativo. Né? Nós temos, inclusive, uma norma específica, a 10.004, que ela classifica o resíduo. Ela fala que o resíduo ele pode ser perigoso de acordo com algumas características, como radioatividade, que era o exemplo desse caso, inflamabilidade, periculosidade, toxicidade. Então, todos os resíduos que tenham essa característica são resíduos perigosos, dos quais nós temos que ter uma maior atenção na sua gestão. E o que seria essa gestão, né? Acondicionamento, transporte e destino final. Gozado que essa semana, eu queria dar um exemplo também. Essa semana eu tenho um candelabro lá na minha sala que vão 4 lâmpadas, essas lâmpadas frias, né? Isso. E estava consumindo muita energia porque eu comprei de 15 watts, então eu achei lá, não sei,
num depósito lá de 5 e 7 watts. Então eu pus 2 de 7, bom, ilumina e eu gasto menos energia. E aí eu acabei comentando com a minha esposa, onde é que eu coloco, porque eu coloco isso num local especial, junto lá umas 20 ou 30 lâmpadas, e depois eu passo, e depois o caminhão passa, ela entrega lá. Deus queira que onde ela entrega, que é lá, até lá em Peruíbe, tenha uma destinação adequada. Mas quem está nos assistindo, né, seria bom, né, que a gente também até orientasse isso, né, de pilhas, baterias. Não joga naquele saquinho que geralmente fica na cozinha ali, né, que vai com o resto de alimento, porque isso aí vai contaminar os lençóis freáticos, ou não vai? Vai. Se esse resíduo ele for disposto de uma forma qualquer, direto no solo, vai contaminar solo e vai contaminar também o lençol freático. O ideal é que a gente separe, nós, a fonte geradora do resíduo, separe esse material. Então, por exemplo, as pilhas e baterias. Existem hoje aí vários comércios, não vou citar nome para não falar que eu estou privilegiando o outro. Isso. Banco. Então, bancos, comércios, depósitos de construção que recebem esse material. Lâmpadas também. Existem algumas... vou dar o exemplo, o Boticário, por exemplo, ele tem ali um coletorzinho, então você usou o perfume, acabou a embalagem, você leva direto para o Boticário, eles fazem a reciclagem. Então, existe sim em todo município aonde levar o seu resíduo. Lâmpadas, pilhas e baterias. Outra coisa também bastante importante, né? Todo mundo tem alguém doentinho em casa, ou às vezes aquele pessoal que tem diabetes, precisa tomar insulina diariamente. Aquele resíduo de saúde, que são as agulhas, né? E os êmbolos, também não devem ser jogados no lixo comum. Você junta ali numa sacolinha e leva em qualquer farmácia, em qualquer UBS, em qualquer posto de saúde, que eles recebem esse resíduo e dá o destino correto. É isso aí. Vivendo e aprendendo. Bom, nós vamos aí para um rápido, já deram o sinal para mim, para a gente pôr um break, mas olha, não saia daí, hein, porque hoje o assunto está interessantíssimo. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Olha aí, estamos voltando então para darmos continuidade a um programa que trata de um assunto muito importante, muito latente, que é a questão do lixo produzido no mundo. Priscila, eu quando era garoto, já faz tempo, né? Eu tinha uma chácara perto da minha casa, que o português lá, o seu Oscar, eu ia lá, quando escurecia, eu ia lá roubar cenoura. É verdade, eu gostava de comer cenoura crua. Eu ia lá, molecão, tinha lá meus 10, 12 anos. Meu pai uma vez me deu uma coça, quando ele ficou sabendo aí. Naquele tempo o pai podia bater na gente. Então, eu ia lá e pegava aquela cenoura assim, a gente só dava uma lavadinha, eu e mais os meus coleguinhas de quadrilha, né? E a gente comia aquela cenoura. E você sabe que essa chácara lá em Rude Ramos, Vila Vivaldi, essa chácara do seu Arthur, seu Arthur, o pai do Raul, o português, essa chácara, ela
recebia lixo. Chegava um caminhão lá e despejava o lixo. Mas eu percebo que aquele lixo, naquele tempo, não tinha pilha, não tinha essas coisas modernas. E ele colocava ali nos canteiros aquele adubo, que era muito composto orgânico, né? Hoje, a relação entre composto orgânico e o chamado lixo seco já não é a mesma daquele tempo que eu podia comer sem susto a cenoura. Com certeza não é mais. Aliás, é um crime ambiental hoje. Se ele fizer isso, ele pode ser preso. Não, ele já até faleceu, senhor Arthur. Olha, que Deus o tenha. Essa era uma dinâmica muito comum, inclusive isso vem na cultura nossa ainda, né? Muitas pessoas que têm lá uma chácara, um sítio, né? Então, às vezes, está lá descascando alguns legumes, algumas frutas e guarda as cascas. Não, vou pôr no pé da fruta, vou pôr ali na árvore. Se você tiver só matéria orgânica mesmo, né, restos de alimentos crus, né, verduras, frutos, as frutinhas, aí tudo bem. Do contrário, não, você está contaminando o solo, principalmente nos dias de hoje, como você bem colocou, né? O lixo mudou muito, mas mesmo antigamente ainda tinham coisas que não podiam ir para a horta, né? É diferente você falar assim, olha, eu só coloquei ali realmente material orgânico, e outra você falar, olha, eu peguei o lixo, né? Por quê? Vou dar um exemplo, o lixo do banheiro que está misturado junto. A fralda. A fralda e tudo mais. Então, isso acaba contaminando o alimento, contaminando o solo. Então, o ideal é fazer o quê? É fazer a compostagem de uma forma organizada, o material já separado, você vai montar o que a gente chama de leiras, né? Que são aqueles montes de resíduo, e aquilo vai curtir. Então, durante ali uns 60, 90 dias, esse material está curtindo para virar de fato o composto com uma qualidade boa para o solo e para o alimento. E olha, e você sabe, Priscila, que é curtir mesmo, viu? É curtir mesmo, aqui agora. Que é curtir mesmo porque, é lógico, eu já fui em alguns locais onde tem isso, né? E impressionante, a alta temperatura que tem no meio da leira. Leira, isso. Leira, aqui no meio da leira. Aquilo lá ferve mesmo, hein? Ferve. Tá tendo toda uma reação química de decomposição dos alimentos junto com os micro-organismos. Isso chega até a 35, 40 graus, para vocês terem uma ideia, né? Sai até fumacinha, dependendo do tempo, se tiver um pouquinho mais frio. E também não é simplesmente deixar lá no canto e ficar esperando. Existe a necessidade de você fazer o revolvimento desse material, que a gente chama de tomba das leiras, para ir oxigenando, de forma que todo esse material se decomponha de forma homogênea. E aí sim a gente tem um composto de primeiríssima qualidade para a gente usar em chácara, sítio, na florzinha lá de casa. Aí sim a gente pode usar sem perigo. Eu estava subindo a serra e eu subi justamente num dia depois de um congestionamento. E lá no pedágio de Cubatão, tinha lá umas pessoas, os microempresários, vendendo lá seus salgadinhos, chocolate vencido, essas coisas todas, e que depois a gente come, depois dá dor de barriga, mas a gente não resiste. Quem resiste a um chocolate, a gente vai ver se está vencido ou não. Você pega e já manda ver. E eu acabei até fotografando lá, tá? A quantidade de lixo que estava ali no pedágio, a quantidade de lixo, muito lixo, deixado por esse pessoal. E eu acabei colocando essa foto até na internet, e o pessoal acabou relacionando isso ao povo japonês que veio assistir a Copa do Mundo, né? E depois do jogo do Japão, eles recolheram seus próprios lixos da arquibancada do estádio. Priscila, o local onde a gente vive, nós brasileiros, o local onde a gente vive, com aquela lixaiada toda, é a nossa cara? Ah, é.
Com certeza. Eu acho que isso é cultura, né? Não tem como dar outro nome e, infelizmente, a nossa sociedade está muito atrasada em relação a essa consciência do lixo. Acho que esse exemplo que a gente teve da Copa é um tapa, né, com uma luva de boxe no nosso rosto. Porque hoje em dia, não só estádios, você tem muitas vezes cursos universitários, alunos fazendo cursos de engenharia ambiental, cursos de tecnologia em gestão ambiental, e quando você entra na sala após a saída dos alunos, é um verdadeiro lixão. Então, a conscientização para nós é algo que ainda precisa ser muito trabalhado, né? Para a gente poder mudar um pouquinho a cara da nossa casa. Nossa casa ainda está muito suja, infelizmente. É isso aí. Olha aí, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa, tratando da questão do lixo, com uma senhora especialista do assunto. Eu queria passar a palavra para você, Priscila. Primeiro, os nossos agradecimentos por estar levando aí para os lares dos nossos amigos, nossas amigas, informações muito pertinentes. Obrigada. Mais uma vez, eu queria agradecer o convite. Foi muito gostoso estar aqui, poder dividir, poder conversar com vocês sobre essa temática que é a questão dos resíduos sólidos. Espero poder ter contribuído com um pouquinho de informação. E fica aí a dica, né? Talvez da gente parar e pensar um pouco mais na quantidade de lixo que nós geramos hoje em dia. Obrigada. Tá, a gente que agradece. E olha aí, mas eu vou dar uma notícia boa. A direção da casa já me passou que nós vamos ter mais um programa também relacionado ao tema meio ambiente e com essa, além de excelente técnica, a Priscila, uma mulher muito bonita, Obrigada. Faz bem aos olhos, né? Então, fique tranquilo que nós vamos ter um outro programa também com a Priscila a respeito das questões ambientais, principalmente aqui do Grande ABC. Obrigada.